Olá meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ana Teresa, sou criadora de conteúdo e autora do livro de fantasia Jovem Adulto Victoria e hoje estamos aqui para ter uma conversa honesta, sincera, sobre assim os últimos quase 3 meses, sinceramente, porque eu estava a ver os comentários do último vídeo que eu fiz aqui, que foi sobre uma semana horrível do trabalho e em que eu só estava a desabafar para a câmara. E os vossos comentários foram super realistas, foram super verdadeiros e não me senti sozinha. E que eu acho que é um dos fatores pelos quais eu gosto tanto do YouTube. É muito esse, é sentir que eu posso vir aqui, que aqui é um espaço seguro e que as pessoas compreendem-me e eu compreendo-vos e realmente cria-se aqui uma comunidade muito boa de apoio mútuo. E ultimamente, com a conjectura toda do mundo, onde estamos cada vez menos empáticos, que nos importamos cada vez menos com o outro, tipo, cada pessoa parece estar mais focada no seu próprio umbigo, na sua própria vida, e isso às vezes assusta-me muito. Então, vir aqui falar com vocês vale mesmo ouro. Portanto, obrigada por estarem desse lado, por me acompanharem, muitas pessoas já há muitos anos mesmo, e por darem sempre um minuto do vosso tempo para virem aqui comentar depois, para eu ver e ler, e é isso, pronto. E então, eu estava a olhar para o plano de conteúdos e eu realmente parei por uma série de razões, vamos falar aqui no vídeo, mas eu tenho 2 conteúdos que vão sair e eu não queria estar a lançá-los sem vos dar um contexto um bocadinho macro sobre como foram os últimos meses da minha vida, porque acho que esses vídeos são um bocadinho tristes e que podem ser um bocadinho triggering, não no sentido de vocês vão ver conteúdo sensível e isso tudo, não, mas há ali alguns momentos que eu realmente me fui muito para baixo. Então, estamos na última semana de fevereiro e eu tenho, portanto, uma semana horrível no trabalho e depois vou de férias. Vocês vão ver essa semana de férias em que eu, na verdade, estive a estudar para a tese e quando volto continua tudo horrível e tudo péssimo e eu peço ajuda às linhas de cima e simplesmente não há forma, tipo, não há como dar a volta à situação. Ok. E o que é que acontece? Vão-me abaixo. Basicamente é isso. E vou-me abaixo ao ponto de ter uma baixa. Sinceramente, esse foi um ponto muito assustador para mim, porque quando eu me candidatei a este trabalho, e quando qualquer pessoa se candidata a qualquer trabalho, não pensa que depois, passado algum tempo, vai estar em burnout, certo? E, portanto, eu estava com altos sintomas, eu ia para o trabalho enjoada, com uma ansiedade tipo que não me permitia comer e eu era obrigada a comer porque eu tenho que tomar uma medicação de manhã e tipo, pronto. Eu ia almoçar sem fome, eu só ia almoçar porque eu precisava de colocar nutrientes no meu corpito. Eu vivia nesta rodinha de stress constante e de ansiedade constante e muitas das vezes eu estava sentada de frente para o meu ecrã do computador e o coração batia forte, gente, batia forte como se eu tivesse um urso atrás de mim, ok? Mas não, eu só estava no meu trabalho, portanto, aqui este fator foi mesmo horrível e eu sentia-me mesmo pânico. Eu trabalho num sítio onde as janelas não se abrem e então para mim aquilo é horrível. Eu não vejo a luz do dia, eu vejo a luz do dia através de um lusco-fusco, porque todos os vidros são tapados e, portanto, parece que eu trabalho tipo num sítio super secreto e horrível e misterioso. Eu cada vez entendo menos estas empresas, o que acham que alguém quer fazer o meu trabalho, porque eu acho que ninguém quer fazer o meu trabalho, ok? Portanto, enfim. E então, o que é que acontece? Eu vou de baixa e quando volto a vibe está totalmente diferente no trabalho. Há pessoas que passam por mim nos corredores e não falam comigo.
há pessoas que tentam controlar o meu trabalho de formas muito estranhas mesmo, e não estou sequer a falar do meu chefe, estou a falar de colegas que estão na mesma linha horizontal que a minha. E portanto isto para mim é muito grave e eu ligo o F-Mode, ok? Que eu não posso dizer a palavra aqui, não é? Estamos num... O YouTube continua a ser um espaço público e portanto eu não posso dizer essa palavra aqui, mas eu ligo mesmo esse modo. E portanto não estou a dizer que é um quiet quitting, se bem que também se pode dar esse nome, é simplesmente uma de eu pico o ponto, eu faço o meu trabalho, eu não faço mais do que o meu trabalho, eu não falo com quase ninguém. Se as pessoas me dizem bom dia, eu digo bom dia. Se as pessoas não me dizem nada, eu não digo nada. Eu calmo e continuo com a minha vida. E vocês, conhecendo-me já aqui um bocadinho do YouTube, sabem que eu não sou essa pessoa. Eu não me identifico com a pessoa que sou no trabalho. Eu sou muito sincera e isso para mim está-me a trazer algumas situações em que eu sinto que vou porque estou presa e porque tenho contas para pagar, como toda a gente, e depois quando volto para casa eu faço todas as outras coisas. Naquele período em que eu estive out, completamente out do trabalho, também estive out das redes sociais, postei acho que foi tipo 2 vezes se tanto, e entretanto encontrei um curso que tem todas aquelas certificações e isso tudo, e é um curso de algo que me vai profissionalizar até numa área que eu já faço bastante, que é as redes sociais. E portanto, basicamente, desde que eu voltei ao trabalho e que tive toda essa vibe muito estranha, eu realmente comecei do género, ok, faço o meu trabalho daqui até aqui e depois eu vou para casa e eu faço as coisas que eu verdadeiramente gosto. E sinceramente foi uma fase muito, muito difícil para mim e ainda está a ser, se bem que eu tento levar isto como uma perna às costas e essas situações todas, mas eu fico extremamente cansada de ser essa pessoa no trabalho, porque eu não sou essa pessoa naturalmente. Mas para mim foi um grande abre-olhos e talvez uma das melhores escolas que eu podia alguma vez ter tido neste aspecto, porque eu aprendi muito num sítio que foi altamente traumatizante para mim, mas sinto que agora está a ser outro tipo de lição também, de que nem todas as pessoas que conhecemos são pessoas, estou a falar do trabalho, podem não ser pessoas de confiança e podem não querer o vosso bem, e acima de tudo o que mais me tem gostado é que, como eu tenho esta personalidade querida e fofinha e tenho sempre um sorriso e tento sempre arranjar a solução, e as pessoas primeiro de tudo veem isso como uma fragilidade e depois quando eu tenho que ser menos sorrisos e mais ação, menos palavras queridas e dizer que não, então aí já sou a grande vilã da história. E isso não é algo com o qual eu me identifico, eu deixo as pessoas ficarem com a sua verdade, porque, verdade seja dita, eu fui de baixa porque estava doente e mesmo assim não houve ninguém que me perguntasse quando eu voltei se estava bem ou não. Eu, na altura que fui de baixa, o médico não me deu baixa só porque está com sintomas de burnout e precisa de ir para casa. Não. Eu estava com sintomas físicos. Eu não falo disto publicamente porque sinto que é uma coisa altamente privada, mas eu tenho uma questão de saúde que não é visível ao olho, mas no entanto ela é visível em outros tipos de sintomas físicos que eu sinto. Por exemplo, o melhor que eu vos consigo dizer é: vocês têm uma dor de cabeça e ninguém sabe que vocês estão com dor de cabeça, não é um alto que vos aparece de repente na cabeça e que vos indica que vocês estão com dor de cabeça. E eu tinha esses sintomas físicos. Eu, por exemplo, eu não conseguia abrir as portas corta-fogo do trabalho. E em cada piso que vocês entram, vocês têm que abrir 2, 3 portas corta-fogo. Então vocês estão bem a ver como é que eu estava, não era só o fator mental, mas depois também este fator físico que a mim ainda me transtornava ainda mais pela incapacidade de eu fazer as coisas fisicamente que eu costumo fazer. E então, quando voltei, não houve uma única pessoa que tivesse chegado até mim e perguntado se eu estava bem. Não.
Então, nesse momento, com isso, aliado ao facto de passarem por mim nos corredores e não me dizerem nada, é um grande indicador de que preferem guardar a sua verdade do que ouvir outra perspectiva. E eu não me dou bem com pessoas que preferem ter razão em vez de estarem certas. Não sei se me faço entender. Portanto, não são pessoas que se possa sequer dialogar, e nós hoje em dia vemos isso cada vez mais com outros tipos de ideais, e não é o género de equipa com a qual eu queira estar mais tempo, com a qual eu queira confraternizar, com a qual eu de facto queira gerar alguma amizade depois do trabalho. E então, tendo isto em mente, aqui sim viu-se de facto quem é que eram os verdadeiros amigos, e é com eles que eu vou ficar. Dito isto, foi muito difícil, ainda está a ser muito difícil, e eu quero continuar a fazer conteúdo aqui para o canal. É um dos meus objetivos, sem dúvida alguma, do ano 2025, ainda por cima com toda esta trajetória que eu estou a fazer, em que eu quero fazer vídeos só para a Good Books, em que eu quero fazer vídeos só aqui a falar com vocês e a mostrar-vos o meu dia-a-dia, e eu acho que faz cada vez mais sentido, especialmente se os meus vídeos forem uma fonte de entretenimento para vocês, de vos fazer companhia enquanto vocês estão, sei lá, a fazer o jantar, enquanto vocês estão a lavar a louça, porque eu também faço isso muito, eu sou muito consumidora desse género de vídeos também, portanto gosto de os fazer e sei que vocês também os usam para esse propósito. Acho que estou numa fase muito transformadora da minha vida. Os próximos vlogs que vocês vão ver aqui são 2 e são então um bocadinho... Um é um bocadinho mais académico, o outro é mais sobre voltar ao trabalho, e espero que vocês gostem verdadeiramente. Espero que sejam abre-olhos, porque é assim, para mim é sempre, atenção, eu sou uma pessoa super consciente sobre os meus limites. Eu estou numa fase em que chega ao fim do dia e eu tenho mesmo que dizer, olha, fica para o dia seguinte, olha, não consegui fazer. No outro dia havia uma pilha de louça para lavar e eu virei para o meu namorado e disse-lhe, eu não consigo fazer isto. E ele disse, ok, está tudo bem. Portanto, quero que vocês saibam disso, quero que vocês saibam que quando chega ao fim do dia, se vocês não conseguem fazer alguma coisa, está tudo bem. Pronto, é a arte de deixar ir. E está a ser uma grande lição para mim, porque de facto os meus dias têm as mesmas 24 horas que têm os vossos, e há coisas que eu de facto não consigo fazer. E fico um bocadinho triste, mas ao mesmo tempo tento ir para a cama e pousar a cabeça na almofada e pensar que consegui fazer o melhor que conseguia naquele dia. E se eu todos os dias conseguir dar os 100% do que eu consigo dar, então acho que isso já é uma boa meta. Espero que gostem então aqui dos próximos vídeos. Comentem depois, digam o que é que vocês acharam. Eu, neste momento em que estou a gravar para vocês, estou muito decepcionada com a tese, porque as minhas orientadoras disseram uma coisa e afinal queriam outra, e portanto sinto que tenho aqui um bocadinho a corda ao pescoço, mas vamos vivendo um dia de cada vez e vamos tentando encontrar soluções para o que se pode e não se pode fazer, enfim. E espero que estejam bem aí desse lado, e então nós vemos no próximo vídeo. Mas até lá, espero que vocês tenham uma excelente semana.